Se você é do mercado de venda de meios de pagamentos, maquininha de cartão e não está conseguindo ter bons resultados, tem um time que não está conseguindo bater metas, ou você tem interesse em entrar para esse mercado, esse vídeo ele é fundamental e necessário para você, porque eu vou abordar os erros mais comuns que todo vendedor de maquininha de cartão comete. Tá, e também vou dar dicas de como você não cair nessas armadilhas, não cair nesses erros. Então já se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, clique em gostei para que esse vídeo possa ajudar mais empreendedores e empreendedoras. E se você ficar com qualquer dúvida, deixe nos comentários do vídeo que nós vamos te responder. Também quero te convidar a entrar na nossa comunidade do Telegram, que é como se fosse uma extensão desse canal, onde a gente troca ideia, bate papo sobre maquininha de cartão, meio de pagamentos em geral, enfim, vários assuntos para ajudar você sempre a escolher a melhor opção para o seu negócio, por esse QR Code ou pelo link que está na descrição do vídeo, tá bom? Então, já falei demais, vamos lá ao vídeo, né? Falar sobre os erros mais comuns dos vendedores de maquininha de cartão, o que acontece e como evitá-los. Então, compartilhando aqui mais um conteúdo com você, por isso que eu sempre peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, clique em gostei, porque assim você ajuda o nosso projeto, porque nós sempre trazemos bastante informação de muita qualidade aqui para você, para te ajudar e ajudar a alavancar o seu negócio, tá bom? Então vamos lá, erros comuns de vendedores de maquininha de cartão. O primeiro de todos, né, ir com muita sede ao pote. Então você entrou para o mercado ali, você começou a vender maquininha de cartão, você tem que tomar cuidado com a ansiedade, né, de vender, principalmente quando você precisa fazer ali sua primeira venda. Você tem que ficar calmo, ficar calma nesse momento. O seu cliente ele vai notar o seu nervosismo, então se você tiver com muita sede ali na hora de vender, seu cliente vai perceber, ele vai notar que você só quer vender e você não está muito interessado em realmente ajudar ele. O papo fica desagradável porque você vai perdendo assunto, você não se interessa pelo seu cliente, não se interessa pelo problema, consequentemente você perde assunto. Se você não está conseguindo ali vender logo, que é o que você quer fazer logo, você vai perdendo assunto e vai ficando um papo chato. Tá? Você perde o poder de condução da venda, então você não vai mais estar conduzindo assuntos. Se você não tem assunto, o seu cliente que vai começar a conduzir, dali para frente já era. Você perdeu a mão, você não vai conseguir fazer a sua venda, tá? Por mais que você seja o maior especialista, se você está muito ansioso, se você está com muita sede ao pote ali de vender, você vai perder a chance de vender, tá? E você perde a confiança do cliente. Então já falei várias vezes aqui no canal e falo de novo. Quando você vende um produto financeiro, está ligado diretamente à confiança. Se o seu cliente não confia em você, ele não vai confiar no seu produto em lidar com o dinheiro dele. Então essa é uma premissa, isso é fundamental. Então esse é o primeiro erro, ir com muita sede ao pote na hora da venda, tá? Fazer promessas com base em nada. Então esse também é clássico. Então você está vendo ali que você está perdendo a mão, está perdendo a venda, você começa a prometer um monte de coisa, né, com base no que está na sua cabeça, com base em nada, nem a empresa que é sua parceira sabe daquilo. Então você começa a garantir condições impossíveis, você começa a garantir prazos impossíveis e garantir formas de trabalhos impraticáveis. Tá? Então você começa a falar que a taxa que você está oferecendo não vai mudar nunca na vida. Então esse é um grande erro até de empresas de meio de pagamento. Você vê muita empresa falando, somos a taxa mais baixa do mercado. Né? Você não pode garantir algo que não depende de você. Então o preço das taxas de maquininha não depende única e exclusivamente dessa empresa. Então ela não pode dar essa garantia de que nunca vai mudar, de que com certeza é a mais baixa. Você tem outros artifícios de convencer o seu cliente sem precisar apelar para meios que fogem da sua mão. Né? Garantir prazos impossíveis. Não, você comprando hoje e amanhã está na tua mão, sendo que você sabe que o prazo mínimo da empresa que você trabalha é 3 dias, 4 dias. Você não pode fazer isso. Tá? E garantir forma de trabalho impraticável. A gente vai te fornecer várias outras tecnologias, sendo que você nem tem essa tecnologia. Sabe o que isso vai acontecer? Isso vai abalar o seu relacionamento com o seu cliente. Ele vai ficar chateado com a empresa, sim, mas ele vai ficar muito mais chateado com você, porque é você que está vendendo. Uma vez que você conseguiu a confiança do seu cliente, você se tornou autoridade naquilo para o seu cliente, ele vai confiar em você, independente da empresa que você está trabalhando. Já falei várias vezes aqui também, antes do cliente ser cliente da empresa, ele é seu cliente. Então, onde quer que
você vá, se o seu cliente confia em você, ele vai junto com você. Então você tem que pensar a longo prazo. É claro que ali você está pensando na venda, na comissão, mas você tem que pensar a longo prazo. Se esse cliente comprou de você hoje, ele é um cliente em potencial para comprar amanhã outro produto. Então pensa sempre a curto, médio e longo prazo, principalmente se tratando de cliente. Então não faça promessas com base em nada, porque é você que vai se queimar. Ofertar produto certo para o cliente errado, ou vice-versa. Já falei muitas vezes disso aqui também no canal. Defina o tipo de cliente que quer trabalhar. Então, dei até um exemplo num vídeo aqui passado que eu falei, se você tem uma maquininha de cartão que é excelente para quem vende parcelado, para, por exemplo, uma casa de material de construção, você não vai oferecer esse produto para um mercadinho, porque o mercadinho ele não vende parcelado, o ticket médio dele é baixo, então ele vai ter uma condição pior do que aquele cliente que fatura mais. Então venda o produto certo para o cliente certo. Defina o seu público-alvo, você precisa definir o tipo de cliente que você vai trabalhar. Defina os segmentos também. Eu quero trabalhar com segmento de posto de gasolina, com segmento de atacado, segmento de varejo, enfim, né? Defina primeiro o seu segmento. Com base nisso, escolha a parceira ideal para atender a sua demanda e não ao contrário. O que muita gente faz? Olha a comissão que a empresa paga e vai lá e se torna parceiro dela e depois vê o que faz, né? Então, primeiro eu me tornei parceiro da empresa aqui e agora sim eu vou ver o que eu vou vender, para quem que eu vou vender. É o caminho inverso, né? Primeiro você define o tipo de cliente, primeiro define o segmento, depois você escolhe a parceira. Um monte de gente me chama no WhatsApp e me pergunta, Renato, qual é a melhor empresa para eu vender maquininha? E eu sempre falo, respondo com a mesma pergunta, qual que é o seu objetivo? Qual que é o tipo de cliente que você vai atender? Qual que é o segmento? Com base nessas respostas, aí sim eu falo, é melhor você trabalhar com essa, ou é melhor você trabalhar com aquela. Você vai trabalhar mais com pessoa física? Então essa. Vai trabalhar mais com pessoa jurídica? Então essa. Então, para cada segmento, para cada cenário, você tem ali, né, uma forma de você resolver. Se você está com dor de cabeça, você não vai tomar um remédio para dor de garganta, não vai resolver o seu problema. Então a análise é a mesma. Você tem que primeiro definir o público, depois você sai para vender. Não tem uma linha clara de atuação, também é um erro aí de muito vendedor, ele não tem essa linha. Então ele entra em qualquer loja para vender, ele não tem nenhuma técnica de abordagem, então ele nem sabe como ele vai começar a abordar o cliente, não sabe fazer pergunta-chave ao cliente, então você não sabe perguntar para você extrair informação que vai te ajudar a resolver o problema do cliente, você não tem planejamento e você se frustra e você perde tempo em dinheiro, né? Então é aquele caso de, eu fico o dia inteiro andando de loja em loja, não consigo vender nada. É claro, você não sabe abordar o cliente, você não sabe o segmento que você quer atuar, você não tem planejamento, você não sabe perguntar, você não sabe nem o que perguntar para o seu cliente. Então fica muito difícil, né? Fica um papo desagradável, o seu cliente não vai querer conversar com você, ele vai inventar qualquer outra coisa para fazer porque você, né, não é interessante, você não vai somar para aquele cliente. Então ele já detecta logo isso, tá? Então você tem que se preparar antes de você ir para o campo de batalha. Não adianta você ir para o campo de batalha sem você se preparar. Você vai perder a batalha. Faz investimento em time sem ter um planejamento. Então também tem esse tipo de vendedor, né? Ele se torna parceiro de uma empresa e já monta um time de venda. E aí ele não define meta diária, não define meta semanal, não define meta mensal, não tem um objetivo claro para a equipe. E antes de liderar, você precisa se tornar um líder, tá? As pessoas acreditam e esperam um direcionamento seu. Se você está montando uma equipe, as pessoas que estão entrando na sua equipe, elas acreditam naquilo que você está passando, que você está determinando. Então elas acreditam naquele objetivo que você desenhou. Se você não desenhou objetivo nenhum, se você não tem meta nenhuma, como você vai cobrar, né? Como você vai cobrar uma pessoa de vender mais se você nem determinou quanto ela tem que vender? Então você precisa primeiro se preparar antes de você montar uma equipe. Você precisa ter o conhecimento, você precisa ter o conhecimento de tudo, né, que você vai trabalhar. Então você tem que se preparar antes de você montar uma equipe. Senão você vai se frustrar, vai frustrar a sua equipe e você pode arrumar dívida, você vai arrumar problema em vez de solução. Também um outro erro, não investe em conhecimento de mercado. Isso aí acontece muito. Várias pessoas que conversam comigo, que me chamam,
elas acham que elas sabem de tudo do mercado de meio de pagamento. Então aqui eu estou passando várias informações e eu não posso dizer para você que eu sei de tudo. Eu trabalho há anos nesse mercado, conheço muita coisa desse mercado, então estou trazendo informação aqui, né, para você, para te ajudar. E aí é uma troca. Então, ao mesmo passo que eu ensino pessoas aqui no canal, eu também aprendo com os comentários de vocês, com o que vocês falam lá no grupo do Telegram, com as sugestões que vocês dão. Então é uma troca de informação. Mas como eu já estou no mercado há muito tempo, eu filtro as informações com base em tudo que dá certo e aí eu trago aqui para você de forma filtrada. E eu tenho a humildade de reconhecer que eu não sei de tudo, tá? Eu tô em constante aprendizado, eu tô sempre correndo atrás, sempre buscando com os meus parceiros, com os meus clientes, tá? Aprendo muito com os meus clientes e é assim que é. Você tem que entender isso, tá? Você não sabe de tudo, você tá em constante aprendizado. Então eles não investem em conhecimento de mercado, acham que é muito fácil vender maquininha, então ele acha que é só aquilo, que é só saber da maquininha, forma de trabalho, que ela imprime o comprovante pronto, tá ótimo para você vender, não é assim, tá? Eles acham que tem total conhecimento do negócio e também não tem, porque como você acha que você já conhece tudo, você mesmo se bloqueia de aprender mais. Às vezes uma pessoa vai te ensinar algo que você já sabe, mas ela te ensina um jeito muito mais fácil de fazer aquilo. Então você sempre tem que ter essa mente aberta para o aprendizado, mesmo que você vai abordar um tema que você já conhece. Você sempre pode aprender um jeito mais fácil de fazer uma tarefa mais difícil, tá? Eles ignoram o conhecimento de mercado de meio de pagamento, então eu sempre falo isso aqui. Não é porque você vai vender maquininha de cartão que você vai desprezar conhecimento de TEF, você vai desprezar conhecimento de link de pagamento, de venda online, venda presencial, gateway de pagamento, você vai deixar de aprender o que são vouchers. Você tem que aprender, porque quanto mais ferramenta você tem, né, mais você vai conseguir resolver o problema do seu cliente. Então, se você vai atender um cliente que ele, por exemplo, ele tem que usar TEF e não maquininha de cartão, se você não sabe o que é TEF, né, se você está aqui no canal de meio de pagamento e não sabe o que é um TEF, já é um grande problema. Então, você conhecendo o mercado, você pode ofertar mais opções para o seu cliente, você pode resolver mais problemas, consequentemente ganhar mais dinheiro, tá? A sua capacidade de ganhar dinheiro, ela está atrelada diretamente à sua capacidade de resolver problemas. Se você resolve muitos problemas e se você resolve problemas muito complexos, você vai ganhar mais. Se você resolve poucos problemas ou se você resolve problemas fáceis, você vai ganhar menos. Então você tem que se desafiar, você tem que correr atrás de conhecer mais para você melhorar, né, as suas habilidades e assim você consegue atender mais clientes e faturar mais. É assim que funciona, tá? Então eles viram contador de histórias, sai contando qualquer coisa para o cliente, então isso não fica interessante. E mais uma vez você lida com a frustração, porque você não vai conseguir vender. Se você acha que você sabe de tudo, aí que você não sabe de nada. Então você precisa estar em constante aprendizado, invista em conhecimento. Cuide do seu cliente, tá? E do relacionamento com o seu cliente. Antes de se tornar o cliente da empresa, que é o que eu falei, você se tornou parceiro da empresa X ou você trabalha para a empresa X, antes desse cliente ser cliente da empresa, ele vai virar seu cliente. Ele vai se tornar cliente da empresa porque ele confia em você. Ele confia no que você está falando, que você vai fazer para lidar com o dinheiro dele. Então isso é muito bom. Se você hoje está numa empresa A e você tem esse cliente, se você for para a empresa B para oferecer mais soluções, você consegue levar esse cliente, porque ele é seu cliente, não é cliente da empresa, né? Primeiro ele é seu cliente, tá? E se você conquista a confiança do seu cliente, ele sempre irá te ouvir, consequentemente ele sempre irá te acompanhar. Lembra que eu falei, pensamento a longo prazo. E aqui vão algumas dicas para você vender mais, né? Primeira coisa, determine o tipo de cliente que você quer atender. Se você vai trabalhar com pessoa física ou pessoa jurídica, é muito importante você definir isso previamente. Defina os segmentos que você vai atuar. É o segmento de serviços, é o segmento de varejo, eu quero mais cliente que vende à vista, mais cliente que vende parcelado, enfim. Define isso, tá? Escolha uma parceira e não uma folgada, tá? Por que eu trouxe esse tema? Já aconteceu aqui com a gente de eu me tornar parceiro de uma empresa e aí essa empresa só fica me cobrando meta, não me dá, né, ferramenta,
não me dá nada e só fica me cobrando, ou seja, ela não é minha parceira, ela é minha chefe. Então você tem que encontrar uma empresa que seja sua parceira, em que o seu esforço ele se complete com o esforço da parceira, que te dê ferramenta, que te ajude. Não aquela que só fica cobrando. Então procure uma parceira e não uma folgada, uma chefe, tá? Invista em conhecimento de mercado. Não é porque você vai vender maquininha de cartão que você vai deixar de estudar outros meios de pagamentos. Quanto mais ferramentas você tem, maior é a sua capacidade de resolver problemas e problemas cada vez mais complexos. Quanto mais complexo o problema que você está resolvendo, mais dinheiro você vai ganhar. Então você precisa pensar nisso. E você só resolve problema complexo com conhecimento. Não tenha pressa, vendas são consultivas. Então você vai vender maquininha de cartão, você tem que ter em mente que é uma venda consultiva. A maioria dos clientes não conhece meio de pagamento, né? Não conhece a fundo o que uma maquininha faz, como ela trabalha, tá? Então você precisa explicar, você vai ensinar o seu cliente a comprar. Né? Quando eu falo muito aqui de conciliação de cartão é uma ferramenta que faz auditoria de 100% das vendas feitas em cartão. Ou seja, é uma tecnologia que vai ajudar o meu cliente a não perder dinheiro. Quando eu explico o que é, eles ficam maravilhados e aí eles compram a ferramenta. Isso porque é uma consultoria que eu estou dando para ele. Eu estou entendendo o problema dele e aí eu estou ajudando ele a perceber como aquela ferramenta vai ajudar ele a resolver o problema dele. Tá? Então eu estou dando uma consultoria, eu não vou fazer isso em 10 minutos. Tem cliente que eu não vou fazer isso só pelo WhatsApp. Muito cliente sim, né? Muita venda, principalmente você que trabalha com pessoa física, é mais rápido. Você vende ali mais rápido pelo seu WhatsApp. Mas lembra que eu falei, né? Problemas simples, você ganha pouco dinheiro. Problemas complexos, você ganha muito dinheiro. Então não tenha pressa, são vendas consultivas. Às vezes pode levar até uma semana para você fazer uma venda, um mês, dependendo do que você estiver vendendo. Então você tem que ter paciência, tá? E aí você tem os produtos que você define. Tem um produto pão de cada dia, que é aquele que você vende para sair sempre, que é fácil de vender, e aqueles mais complexos, que são com maiores consultorias, tá? Então você tem que ter isso também. Foque na resolução do problema e não da venda, tá? A venda é uma consequência de um bom atendimento. Como você atende bem o seu cliente? Ouvindo. Você mais ouve do que fala. Então, faça as perguntas certas, ouça o seu cliente, fale pouco e foque em resolver o problema dele da melhor maneira possível, da maneira mais simples possível para ele, mesmo que seja um problema complexo. E aprenda a pedir indicação como processo, tá? Lembra que eu vou até falar disso aqui também, mas um lead, hoje quando você vai investir na internet, seja em marketing digital ou mídia impressa, o lead é muito caro, o custo do seu cliente, o custo para você ter cliente ele é muito caro. Quando você conquista um cliente, você entrega uma boa experiência para ele de atendimento e você pede uma indicação com processo, né, você tem um lead ali muito mais qualificado e muito mais barato. Então tem essa questão que você tem que ver também. Então essas foram umas dicas aí para você vender mais. E se você tem um time, né, um time de vendas, não é só você, faça tudo o que foi passado, né, aqui nas dicas anteriores e transmita ao seu time, transmita conhecimento ao seu time. Não apenas cobre metas, mas incentive e dê exemplos. Tá? Você tem que ser um exemplo para ele. Então o seu time ele vai seguir aquilo que você, que é o líder deles, está passando. Eles vão acreditar naquilo que você está passando. Faça premiações por resultados, é muito importante você premiar. Se você tem um vendedor que vendeu 100 produtos, né, e um que vendeu 10, nada mais justo do que você premiar aquele que vendeu 100 e faça isso publicamente. Premiação você faz publicamente. Se você precisar chamar a atenção de algum colaborador seu, não faça isso publicamente. Chama ele de canto, né? Cobre ali na forma particular, cobrança no particular, premiação no público. Porque se todo mundo está vendo aquela pessoa recebendo uma premiação porque ela fez bons números, todos vão querer fazer bons números. Então você precisa dar esse exemplo. E aí você não vai ficar chamando atenção na frente de todo mundo. Chama no particular e conversa, tá? Competições, você tem que criar competições, então de tempo em tempo ou crie competições dentro da sua realidade para você dar premiações, ter primeiro, segundo e terceiro lugar. Isso daí é muito legal para você motivar o seu time e fazer com que eles, né, corram atrás. Uma informação também que eu acabei não colocando aqui, mas vou passar: conheça o seu time, conheça os sonhos do seu time. É importante que o seu time
veja que o seu time esteja engajado no seu projeto de fazer o negócio crescer, mas eles também têm que ter a visão de que você também está engajado em ajudá-los a realizar os sonhos deles. Então conheça os sonhos dos seus colaboradores e também ajude-os a conquistar os sonhos deles, né? É uma faculdade, né? Alguma outra área que ele quer crescer. É muito importante que eles tenham essa visão que você também está interessado em ajudá-los a conquistar os próprios sonhos, tá? Faça pesquisas para alinhamento de expectativa, então pergunte para os seus funcionários, crie uma frequência para perguntar para o seu time, né, como eles estão se sentindo, o que eles estão achando do trabalho, se eles têm alguma dificuldade, se eles têm alguma sugestão. Faça isso para que você esteja alinhado com o seu time sempre, não para que você caminhe de forma desalinhada. Façam com que se enxergue parte do time, não funcionários. Eles precisam ter esse entendimento que eles são parte do time e que a união de todos, né, vai fazer ali com que todos ganhem mais, com que todos sejam beneficiados e não com que eles se enxerguem apenas como um funcionário. Você precisa transmitir isso para eles, tá? E busque pessoas que estejam alinhadas. Então você vai trazer uma pessoa para o seu time, não traz aquela pessoa que não tem nada a ver com o seu time, que não vai agregar, que a forma de trabalhar dela não tem nada a ver com aquilo que você está procurando, ou aquela pessoa que se acha o chefe, né, se acha dono de tudo. Não, você tem que trazer uma pessoa que esteja alinhada com o que você quer. E é por isso que eu sempre falo, o planejamento vem antes da ação. Você primeiro planeja e depois você age para que você encontre, né, resultados que sejam alinhados com o que você quer alcançar como objetivo. Suas ações determinarão os seus resultados e o seu planejamento determinará as suas ações. Então veja como é uma engrenagem perfeita. Se você não planeja, né, você não vai saber agir. E se você não sabe agir, você não tem resultado. Agora, se você planeja bem, se você age conforme o planejado, você vai obter resultados conforme o esperado, tá? Trabalhar sem metas é como viver sem sonhos, né? Então por que você quer ganhar dinheiro? Porque você quer fazer uma viagem, por exemplo, né? Você quer comprar a casa dos seus sonhos, você quer comprar o apartamento dos seus sonhos, quer comprar o carro dos seus sonhos. Isso são objetivos. Se você não tem objetivo nenhum, né? Por que você vai viver? Por que você vai trabalhar, né? Então você tem que ter objetivo para você alcançar aqueles objetivos. Então você define objetivos de diferentes tamanhos, objetivos mais simples, mais desafiadores e mais difíceis, e conforme você vai batendo, você vai passando para o próximo nível. Então você tem que definir objetivos. E aí, com base no objetivo que você tem, você quer alcançar esse objetivo, você começa a definir metas. E aí você vai passando para sua equipe, vai bater na meta 1, meta 2, meta 3, objetivo 1. Aí meta 1, meta 2, meta 3, objetivo 2 e por aí vai, tá? Você tem que fazer essa organização. Antes de cobrar mudanças, seja mudança. Então, antes de cobrar que seu time seja mais responsável e tudo mais, seja você mais responsável. Chegue você primeiro. Faça você os relacionamentos. Mostre como se relaciona, tá? Então, é importante você ser o exemplo antes de você cobrar algo, tá? O que não é verdade em você, nunca será verdade através de você. Então, quero até agradecer aí o Rafael, um grande amigo meu, mestre da conexão. Ele falou essa frase aí e aí, assim, ficou muito marcada para mim. O que não é verdade em você, nunca será verdade através de você. Então é aquela questão de o que você faz tem que estar alinhado com o que você fala. Se as pessoas ouvem você falar uma coisa, mas elas veem você fazendo outra, você nunca vai ser exemplo. Então, antes de ser verdade através de você, tem que ser verdade em você. E o básico, né? Só você fazer certo que dá certo. Se você fazer errado, vai dar errado e é uma conclusão aí bem simples até. E não suma da vida do seu cliente depois da venda, tá? Você vendeu para ele, todo cliente é uma fonte inesgotável de mais clientes. O custo do lead de indicação é sempre mais barato e mais rentável. Se você vendeu para um grande empresário da área do varejo, as chances dele conhecer outros grandes empresários da área do varejo e poder te indicar são altíssimas. E já é segmentado com base no que você vende. Não é um tiro no escuro que você vai ter que dar e tentar alcançar cliente. Se você proporcionou uma boa experiência para o seu cliente, você se aproximou dele, você se tornou um parceiro de verdade, ele gostou tanto daquilo que ele vai querer que outras pessoas do círculo de amizade deles tenham aquela mesma experiência. Mas você precisa saber fazer isso, precisa saber pedir indicação. Por isso que tem que ter processo. E aí volta no que eu falei.
Sempre invista em conhecimento para você fazer tudo de forma estruturada. Construa amizade com seus clientes, esteja próximo do seu cliente, seja um resolvedor de problemas. O seu cliente tem que olhar para você e falar: ah, não, esse aqui quando chega eu sei que o meu problema vai ser resolvido. Quando tem esse relacionamento é muito bom, porque ele vai te indicar para outras pessoas. Mas lembrando sempre, você tem que saber pedir indicação. Ele não vai indicar por indicar. Você tem que fazer isso acontecer e tem processo para isso, tá? Mantenha o seu cliente sempre informado. Então, saiu novidades, não vai ficar todo dia enchendo o saco do seu cliente, mas saiu uma novidade no seu produto que você tem certeza que vai ajudar ele a resolver o problema dele de forma mais simples, ou que ele tem que saber daquilo, manda para ele, tá? Mas não manda naquela lista de transmissão aleatória para todo mundo, tá? Tem processo para você ter lista de transmissão e depois você jogar o cliente para um grupo de WhatsApp para tornar aquilo mais próximo. Mas faça algo direcionado para aquele cliente, não faça algo que seja para todo mundo, para que ele se sinta especial quando ele receber aquela mensagem. E esteja sempre por perto, tá? Nunca fique longe do seu cliente, seja sempre ali o ponto de solução dele, tá bom? E aí eu vou entrar no tema aí dos nossos treinamentos, tá? Falei bastante aqui, dei várias dicas, falei de vários erros e aqui eu vou trazer para vocês algumas soluções aí muito boas que eu criei com base aí num longo tempo aí de trabalho, de pesquisa, conversando com o cliente, com o colaborador. Então nós criamos 3 treinamentos e eu vou passar aqui para vocês. O primeiro é o Dominando Vendas de Máquina de Cartão, todos os modelos, independente do modelo de maquininha ou marca que você trabalhe, tá? Nesse treinamento você vai aprender o que são os meios de pagamento, físico e online, então link de pagamento, maquininha, TEF. Você vai entender como funciona, você vai entender o que é uma transação financeira, como ela funciona, o que é bandeira, né, o que é adquirência, o que é subadquirência. Você vai aprender como abordar clientes, né, de forma correta, sendo pessoa física ou jurídica, como abordar empresas de forma correta, como você ter uma comunicação clara com o seu cliente, como você define o tipo de cliente que você vai trabalhar, quais são os segmentos mais lucrativos do mercado. Você vai ver isso, né? Os segmentos que você pode escolher para trabalhar para você ter mais retorno, né? Lembra que eu falei, com esse problema mais complexo, você ganha mais dinheiro quando você resolve, tá? Técnica de condução de venda para que você seja autoridade, você conduza a venda e não seja conduzido. Quebra de objeção. Então sabe quando o cliente fala, tá caro, vou ver, isso são objeções. Você vai aprender a quebrar essas objeções e você vai aprender a partir para o fechamento de venda. Então às vezes você tem aquela sensação de que você tirou todas as dúvidas do seu cliente, mas ele não pergunta preço e tal, e você não sabe como partir para o fechamento da venda. Você vai aprender a partir para o fechamento da venda. E você vai aprender a aumentar os seus clientes com base na carteira já conquistada, ou seja, né, pedir indicação com processo de forma correta. Tudo isso, né, no nosso treinamento por R$ 27,90. O link está na descrição do vídeo. O treinamento tem certificado de conclusão e você também tem acesso vitalício. E se você tem uma equipe de vendas, você pode também tornar isso algo que você vai medir ali a capacidade e o interesse da sua equipe. Ao invés de você pegar um curso e você mandar um monte de gente fazer, esse curso ele tem certificado de conclusão. Então você peça que todo o seu time faça e quem te entregar o certificado ali mais cedo, você vai ver que está com maior interesse, maior fome ali de fazer o negócio acontecer. Então até pelo preço aí, R$ 27,90, está bastante acessível. Então você vai encontrar os links na descrição do vídeo. O segundo treinamento é mais para você que é independente ou para você que quer trabalhar atendendo a nível Brasil. É o treinamento Venda Diariamente Maquininha de Cartão. Nele você vai aprender, né, a criar, a utilizar de forma correta as redes sociais. Você vai aprender a criar anúncios segmentados para a parte de meio de pagamento. Nós disponibilizamos públicos, então você vai conseguir fazer download ali de públicos que nós já testamos e validamos para você criar e aplicar nas suas campanhas, tá? Campanhas otimizadas, ou seja, para você investir pouco dinheiro e você ter um retorno mais alto, e você recebe diariamente clientes no seu WhatsApp ali para fazer a sua venda. Investimento reduzido e bons resultados. Então esse treinamento você vai aprender a criar anúncio segmentado para o mercado de meio de pagamento. Também R$ 27,90, acesso vitalício, certificado de conclusão, link está na descrição do vídeo. E também temos o treinamento Venda pelo seu WhatsApp, como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Nesse treinamento você vai aprender como criar um perfil chamativo para sua empresa no WhatsApp, como evitar que o cliente te bloqueie. Sabe quando você está passando informação para o seu cliente, aí do nada ele para de te responder e te bloqueia? Vai aprender a não passar por isso,
Como gerar curiosidade no seu cliente. Então, quando você manda uma mensagem, ele demora a te responder. Você vai aprender a mandar mensagens certas para ele te responder rápido. E como gerar interesse no seu cliente, para que ele não pare de te responder. E também você vai aprender como utilizar uma lista de transmissão para reter clientes. Então, lista de transmissão, você não sai colocando o cliente a esmo lá e mandando qualquer coisa. Tem processo para você fazer isso de forma correta, para você não espantar o seu cliente, para você aproximar ele. E você vai aprender também como usar um grupo para engajar e vender mais para o seu cliente. Então, se você vender uma maquininha de cartão para o seu cliente, né, ou você vendeu qualquer produto, né, esse daqui não é necessariamente para quem vende maquininha de cartão, mas você vender um produto para o seu cliente, você sabe que ele tem potencial para comprar outro produto que você tem, que seja até mais caro, você tem que saber, né, reter esse cliente, engajar ele para depois você fazer essa venda. Então, é o que você vai aprender nesse treinamento. Utilizar o seu WhatsApp para você vender e vender mais, tá? Também R$ 27,90, acesso vitalício, certificado de conclusão, o link está na descrição do vídeo, tá? E sobre os nossos treinamentos, tá? Eles são os únicos voltados para venda de meio de pagamento e os que têm as maiores avaliações do segmento. Então nós somos até pioneiros nesse assunto de treinamento para venda de meio de pagamento. Tá? Eles têm as maiores avaliações das plataformas e são os únicos aí exclusivos para esse segmento aí de venda de meio de pagamento. Aqui são alguns resultados, né, de alguns alunos dos nossos treinamentos. Alguns alunos mandaram aí alguns prints pra gente. Então, a gente tem aí 2 cenários de clientes, de parceiros, né, alunos que vendem maquininha para Tom e um que vende para PayGo, para o C6, né? Então, tem aí as comissões que eles têm, ó. Você pode ver que são comissões bem chamativas. Você pode aplicar isso para o seu time também. Aqui eu tenho alguns feedbacks, até no nosso canal aqui você vai ver, a gente postou alguns vídeos na aba do Shorts ali de alguns feedbacks que nós recebemos. Também lá no nosso Instagram, @3rmsoficial, a gente sempre posta lá os feedbacks que nós temos. Então tem feedback aí na plataforma, no nosso grupo do Telegram, e eu sempre mantenho contato com os alunos. Então todos os grupos, quando eu falo para você, entra no grupo, entra aí na comunidade, eu sempre estou nesses grupos e comunidades, estou sempre respondendo e sempre ajudando todo mundo, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Sei que ficou um pouco longo, mas foi para trazer informações relevantes para que você que vem da máquina de cartão, você que quer entrar no mercado, evite cometer certos erros que são assim comuns até no mercado. E lembrando, você vende um produto financeiro, o seu cliente, antes de comprar o produto, ele tem que confiar em você. Se ele não confiar em você, ele não vai confiar no seu produto para lidar com o dinheiro dele. Se essas informações foram relevantes para você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, clique em gostei para que esse vídeo possa ajudar cada vez mais pessoas, e se você ficou com qualquer dúvida, deixa aí nos comentários do vídeo que nós vamos te responder. Também não se esqueça de entrar na nossa comunidade do Telegram, o link está na descrição do vídeo, tá? Então dê essa forcinha aí pra gente, eu tô sempre trazendo material bom de qualidade aí para vocês. Em troca, peço apenas que você se inscreva aí no nosso canal, clique em gostei pra gente poder ganhar relevância, tá bom, pessoal? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Se você assistiu até aqui, deixa aí um comentário, alguma hashtag 3RMS, alguma informação para eu saber que você assistiu até o final aí e que gerou bastante valor aí também pra gente, e foi uma troca de informações aqui, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!